Não. Olá, gente. Nós vamos começar aqui uma live. Vou aguardar daqui a pouco a Daniele Tavares vai entrar e vai falar sobre amor próprio e saúde. É, então nós vamos aguardar um pouquinho. A Dani já está entrando e a gente vai ter um bate-papo muito legal falando sobre esse amor próprio e o quanto ele é importante na vida da gente, na saúde da gente. Eu já vou chamar aqui a Dani, vou convidar para ela entrar. Vamos lá. Eu acho que vai ser super legal, porque saúde e, e assim, autoestima, amor próprio tem tudo a ver. Oi, Dani, Alô! tudo bem? Tudo Eu tô aqui, ótimo. olha, você faz live toda semana, eu tô aqui falando, sempre quando eu faço uma live, me dá aquele frisson, aquele nervoso, assim, sabe? É muito engraçado. Mas Até olha, que a gente acostuma, né? pois é, você faz sempre, então daí fica Mas eu mais. ficava nervosa também no início. Achava tudo esquisito. Aí, às vezes, quando é live sozinha, assim, parece que tá falando pro nada. E depois eu fico acostumando. Então, assim, eu primeiro quero te agradecer, né? Nossa, você é uma pessoa que eu admiro muito, embora a gente não tenha tenha tido muito contato aqui no Rio, mas eu já dancei, né, algumas vezes junto com você na biodança e a biodança foi uma coisa que foi muito legal para mim, me transformou bastante. E agora, assistindo as suas lives, eu falo, meu Deus, eu preciso estar mais junto da Dani, porque sim, você tem muita prática clínica, né, nesse lado, no lado humano, emocional das pessoas, né, Dani, com tantos anos. E eu também, porque, na verdade, antes de ser médica integrativa, eu sou ginecologista, então lido muito com mulheres, entendeu? E aí, o grande barato da minha vida é, assim, a parte humana que eu lido, né, que elas também... Eu sou um tipo de... Tem um confessionário ali que elas colocam a vida, né? E a medicina integrativa, eu só explicando um pouquinho para você por que que eu te convidei. A medicina integrativa foi uma medicina que eu comecei a fazer em 2017 e abriu um novo horizonte para mim. Né? Hoje em dia eu me sinto muito mais médica porque ela vê o todo, ela vai lá na raiz do problema e vai querer tratar, como vocês fazem também, né? No lado emocional. E ela meio que mistura tudo. O ser humano é um todo que a gente precisa ver e muitas doenças estão acontecendo pelos conflitos mal resolvidos, conflitos emocionais, né? Sim, Então, eu acho, Ana, que é a virada da medicina, porque na verdade a própria definição de saúde hoje não é só ausência de doença, né? E envolve também o bem-estar psicológico, outras esferas da vida. Então, acho que é o salto que a medicina precisa dar, né? Essa coisa de olhar o ser humano como um ser inteiro, não um sintoma ou uma parte. em medicina integrativa a gente faz isso, né? Eu queria dar Uhum. boa noite aí. Aqui já tá boa noite para o pessoal que tá, galera que está entrando aí, um beijo. E dizer assim que a Dani, sabe, gente, é um presente que a gente está recebendo aqui hoje. Vocês aproveitem tudo que vocês possam aproveitar, porque assim, ela é muito. Eu tive a potente nas danças, né? Na biodança, eu tive uma potência muito legal. E eu falava, nossa, e aí agora eu te ouvindo falar sempre, eu falo que é importante a gente juntar esse esforço, porque na verdade a gente é instrumento para poder estar emprestando o olhar para as pessoas, né? Eu acho que a gente pode, com a Sim. experiência da gente, né, emprestar. E eu queria apresentar você, quer dizer, eu quero que você fale quem você é, mas ela é psicóloga, né? Ela é facilitadora de biodança. Fala um pouquinho de você aí para esse pessoal que está Tá. entrando, Dani. Primeiro eu quero te agradecer, Ana, pelo convite. Fiquei muito feliz da gente fazer a live juntas, e principalmente nessa proposta, e você com esse caminho como médica. É interessante que a minha ginecologista obstetra era minha amiga também, né? A gente cria um Viu? espaço de cumplicidade, né? Ela fez o parto humanizado do meu filho, e eu tenho uma lembrança dela muito boa, assim. E saber que você fez esse caminho da medicina integrativa
me anima ainda mais para a gente conversar, né? A gente fazer esse encontro, né? Então, me apresentando, eu sou psicóloga há 24 anos, inacreditavelmente, eu acho que foi ontem, e facilitadora de biodança há quase o mesmo tempo, acho que são 23 anos. E aí, agora, nos últimos tempos, eu fiz um mestrado em estudos sobre mulheres, que é um mestrado sobre feminismo, né, que também tem muita coisa para se explicar sobre isso, e agora eu estou fazendo um doutorado em estudo de gênero, né? Ah, muito legal. E por isso Nossa. as mulheres têm sido minha paixão nesse sentido, né? Pois é, o mundo feminino é um mundo assim, né? É um mundo mais, sei lá, muito maior. Eu lido com mulher uma vida toda e toda hora tá todo mundo me ensinando muita coisa. Essa troca que a gente faz, né? De repente traz um novo e você tem que ressignificar várias coisas dentro de você e você se expande de alguma forma, né? Então, Dani, vamos falar, começando a falar do amor, né? Eu estava vendo você falando de algumas lives. O amor é uma energia tão importante, o amor é uma energia tão transformadora, né? E, e o amor por nós mesmos, eu acho que é o que faz assim, a vida fluir de maneira é, mais legal, porque aí tem a ver com as escolhas. E eu queria que você começasse a falar um pouco desse amor próprio, ou seja, o que que faz a gente perder na infância, né? Como a gente faz para resgatar esse amor? Esse amor depende só de nós, esse amor está no entorno, né? Você estava dizendo que os ambientes que são tóxicos também não adianta, que a gente, mesmo que queira, a gente não vai desenvolver amor próprio, né? Então, eu queria que você batesse uma bolinha com a gente em relação a esse amor próprio que é tão importante, né? Porque eu vejo que os pacientes que estão adoecidos, principalmente pacientes com câncer que eu lido, eles estão com conflito. Uma das causas é o conflito emocional mal resolvido, porque o pensamento, o sistema imunológico e a defesa fica lá de olho no pensamento. E aí, por isso, está te chamando para a gente fazer nessa união do emocional, do mental com o físico, e a gente fazer o todo, né? Então, bora lá. É, tem um monte de gente aqui querida, Pedro, Laís, Adriane, Oi, Rita Laís, querida. Bozinho, a Camila, olha só que legal, muito bom. A Grazi, Cláudia, bem-vindos, gente. Então, eu hoje estava lendo sobre isso, eu até escrevi sobre isso, o que que acontece com a autoestima? Na verdade, assim, tem uma parte estrutural do nosso mundo emocional, da forma como a gente cria a vinculação, que assim, a raiz é ali na infância, né? Nunca é tarde e a gente nunca está totalmente pronto e sempre existe uma possibilidade de que as experiências que a pessoa vá tendo modifiquem essas estruturas. Então a gente não tá, tipo, aconteceu aquilo na infância e você está ali preso que nem um cimento, não é isso. Pelo contrário, né? Eu outro dia estava estudando neurofeminismo, que justamente vai questionando essas ideias do hardwire, né? Como se a gente tivesse nas, vem o menino exposto a testosterona, então vai ter um tipo de pensamento assim. Não é bem assim, né? O Sim, cérebro é muito mais fluido do que a gente acha. E tanto a natureza quanto a cultura vão se influenciando mutuamente, né? Então, eu acho que sempre existe a possibilidade de construção. Então, nesse sentido, quando eu falo que existe uma base que foi criada até os 7 anos, é uma base mesmo, né? sim, E como nós somos seres de hábitos, a tendência é que nós criemos padrões, estruturas emocionais a partir disso. Então, por exemplo, se uma pessoa teve um ambiente muito crítico, se uma pessoa teve seus limites violados, né, invadidos, se essa pessoa era muito agredida, se viu os pais se agredirem entre si, é, experiência com pai e mãe de drogadição, de explosões de agressividade, todas essas coisas podem gerar na criança uma sensação de não ser bem-vinda. sim, E sim, a criança ela é autorreferente, então, em geral, é, a criança tende a interpretar as experiências que ela está tendo na vida dela como sendo a respeito dela.
Isso é uma característica da... Tem muitos adultos que continuam assim, né? Não sei se você tá com uma cara meio assim, não, você tá de mal comigo? Não, só tô com dor de barriga. Sim. Mas a criança acha sempre que é a respeito dela. Então, essas experiências de ausência de amor vão comprometer o amor por si, né? Porque, assim, não tem como ninguém se amar se não tiver sido amada e se não amar as outras pessoas. Porque a gente vê muito, principalmente na internet, né, Ana? As pessoas falando assim, não, eu primeiro tem que me amar para depois amar o outro. Mas não é bem assim que acontece. Sim. É uma coisa dialética. Eu me amo sendo amada, amando o outro. Então, essas experiências de base são importantíssimas. E não tem nenhum Isso padrão assim. Tipo, você não foi amado e você vai continuar a vida toda. Você pode remodelar isso aí, né? pode, através de... A biodança é um forte sistema para remodelar isso, que a gente justamente vai trabalhar nas experiências de amor, de segurança, de autoestima, num estado, né? Porque as danças fazem com que a gente entre num estado de transe, que é um estado de abertura, que simula estados perinatais. Então, nesse estado, que é um estado parecido com a meditação, a gente consegue reimprimir, né? Vivências de amor, de pertencimento, de segurança. A pessoa não sabe nem de onde isso está vindo, mas quando eu estou num estado profundo de entrega, né? Falando aí em termos médicos, totalmente no parasimpático, dissolvida, né? Com sensação de segurança. E vem, né, uma experiência dessa, isso também encarna. Então, eu já vi Sim. muita gente se transformar nesse sentido. A terapia, eu acho que tem muitas formas, né? A meditação, eu acho que não tem só uma forma, né? Mas o que é importante a pessoa se comprometer é de buscar fontes de nutrição e de amor. Não, É o que eu. Desculpa, pode falar. não é isso, não adianta querer estar bem se você está cercado de pessoas que te criticam, que te agridem, que te invadem, né? E a tendência, quando a pessoa tem essas experiências mais é, traumáticas na infância, é repetir as relações. Então, isso parece que leva assim, a validar aquele sentimento. Ou seja, tem pessoas que eu me relaciono que validam que eu não, né, que eu não mereço ser amada, né? Então, parece que é uma repetição daquilo ali, né? As pessoas não conseguem sair desse ciclo de baixa autoestima, né? E com isso vão adoecendo, literalmente adoecendo, né? Porque, na verdade, Dani, eu vejo assim, por exemplo, eu tenho um caso de uma paciente que me pressionou, ela dizia assim para mim, doutor, uma experiência com a mãe. Ela não foi amada pela mãe, não foi amada e foi desprezada. E aí ela ficou gorda, ela falava assim comigo, eu tinha que ser grande para ser notada. Olha que doideira, né? Eu tinha que ser grande. E agora a mãe reconhece, chora, não pede desculpa, mas ela parece que não conseguiu ainda dar o, né, assim, não sei, dar essa virada de chave, tipo, de se desligar de uma coisa que aconteceu e ir em busca de outras, não sei, assim. Isso me deixa bem impactada, sabe? A tendência que a pessoa tenha é um baixo... Assim, o limite dela com relação a perdurar em relações de desamor é muito baixo, é muito alto, quer dizer. As pessoas que têm essas experiências de desamor na infância, e aí eu vou responder aqui a Laís, e também antes do nascimento, toda gestação também influencia. Quando a gente fala, né, perinatal, eu acho que o Rolando também inclui as experiências pré-nascimento. Então, o que acontece com a mãe, com a gestação é super importante. A criança já está ali uma esponjinha, né? E aí, quando vem para fora, é mais ainda que justamente a fase de maturação, finalização da maturação do sistema nervoso. O que eu estava falando sobre amor? Então, o que acontece, Ana? As pessoas que não receberam amor tendem a perdurar em relações de ausência, de abuso, né? Em geral, quando são invadidas, acham que alguma coisa está errada com elas. É Se elas verdade. fossem diferentes, o outro amaria, as amaria mais, né? Tendem a pensar que podem modificar o outro. Muitas mulheres têm isso, né? Eu acho que não é só a coisa traumática, não. Eu acho que a socialização feminina também carrega um monte de coisa dessa, né? De ter Sim, que sustentar a relação, ter que ter uma relação a qualquer custo.
E ter a coisa de conquistar o príncipe, né? Então eu preciso ser a mais bonita, a mais legal, não sei o quê, e fazer com que ele me ame. E não é bem assim, né? É verdade, mas assim, eu fico pensando como desconstruir também não deve ser um caminho muito fácil. Que eu vi que eu ouvi umas lives suas, você até falando sobre amor próprio, é uma coisa que você fala da virada, das escolhas, mas eu acho que esse caminho aí é um caminho que não deve ser muito fácil, né? Você tem que ter, eu acho, uma ajuda de algum profissional, É, né? assim, quando a coisa é muito forte, é sempre bom você ter algum apoio. É importante porque assim, é alguém que pode te mostrar coisas que você não está vendo. Porque como você está É, condicionada a ver as coisas daquela maneira, é alguém que vai quebrar, vai colocar um vírusinhos no sistema e vai te convidar a outras possibilidades. E entendi. eu acho isso fundamental. Na verdade, eu vejo, por exemplo, nos meus pacientes, eu tenho dificuldade em relação a fazer com que eles acreditem que aquilo ali é o melhor para eles. É como se eu fosse, não sei, eles fossem a criança e que eu tivesse que provar a criança, né? Então tem alguma coisa que eu acho que passa pela autoestima, porque se eu não me cuido direito, se eu não cuido da minha saúde, é porque também eu não me amo, né? Não considero que seja uma coisa importante. Eu falei, gente, tem que fazer algum tipo de terapia para entrar, não sei se no coração das pessoas, para dizer para elas assim, ei, vocês são importantes, mas assim, ó, esse passo aqui é fundamental para que a saúde física é muito importante a gente ter, né? Não adianta a gente estar lá super bem resolvido, mas adoecido. E nem acontece isso. Quando você está super bem resolvido, você está potente, né? E aí isso me deixa um pouco angustiada por essas dificuldades que eu vejo no meu dia a dia no consultório. Eu falo que é muito legal. Eu tive um consultório em Niterói que foi assim a porta do mundo, sabe, Dani? E todas as Hum. experiências assim se abriam para mim. Eu, né, no primeiro momento impactava e depois eu reformulava e depois eu interagia. E tem essas questões emocionais que eu acho que tem que ter como você tem a prática de saber sobre isso, saber como lidar com essas mazelas mesmo, porque assim, eu acho que o ambiente familiar é tão importante, né? Tudo, é onde todas as loucuras, as alegrias, elas são formadas. Mas assim, você fala do amor de uma forma tão legal, assim, um amor, uma energia tão legal, e as pessoas estão tão com medo disso, de amar, de se integrar, dessa entrega, dessa coisa que eu fico assim, né, querendo buscar algumas pessoas como você para estar me ajudando, porque, por exemplo, eu digo para uma pessoa diabética, olha só, você não pode comer açúcar, porque açúcar vai piorar a sua diabetes. E ela come assim como uma pessoa que tem câncer, o açúcar é a única coisa que a célula cancerígena se alimenta. E aí a pessoa fala, poxa, doutor, mas você vai me tirar esse prazer, entendeu? Então a coisa é complexa. O psique, né? Quer dizer, eu não abro mão de um pequeno prazer em relação à minha vida, minha saúde, sei lá. Muito louco, A né? gente tem que substituir esses prazeres, né? Na verdade, assim, é, quando a gente fala de autocuidado, né, e vai passar pela autoestima, tem muita gente que sente que não é importante. Tem muita gente que tem a síndrome do impostor, da impostora, né? Que não se acham no direito de existir, de serem capazes de amar, muitas vezes. Muitas vezes a síndrome do impostor tem a ver com o profissional também. Mas é, aí precisa colocar algo no lugar dessa falta. Eu acho muito que as compulsões alimentares, as adições têm a ver com tapar um buraco do passado. Eu acho. A gente precisa colocar alguma coisa no lugar para esse buraco não ficar aberto. Eu já ouvi falar até que se a gente tirar isso, por exemplo, a gordura, é um tipo de compensação. Se você emagrece essa pessoa, o lado psicológico dela, o que ela estava colocando na gordura, ela fica meio no vácuo, uma coisa que você tem até que ir trabalhando, né? Essa relação. O Pedro está perguntando alguma coisa, não sei se você viu, eu Ele falando em relação a... perguntou, eu ia até já comentar, se a gente que tem família tem tantas vivências, né? Tanta gente tem vivências de desamor, o que que acontece com crianças sem família? Né? Assim, vai depender de quem cuidar. Porque às vezes uma criança sem família consegue ser adotada e ser muito amada. Eu acho que esse núcleo familiar não tem nada a ver com biologia.
né? Não é por ser mãe ou pai biológico. Mãe ou pai é a pessoa que cuida da gente com amor e que ajuda a gente a crescer, né? E se tem esse Sim, vínculo, não importa. Agora, criança sem família em orfanato é bem trágico. É é. bem. Ela- Imagina você não saber de onde você veio, você ter sido deixado. Eu acho que é o máximo da sensação de desamor, né? Mas, Dani, eu vejo assim, em relação assim, às pessoas que eu convivo, fora e dentro do consultório, eu vejo que é uma grande quantidade de gente carente, com baixa autoestima, com ausência de amor próprio. Aí eu fico pensando, gente, será que foi uma geração que foi criada? Eu não sei assim, o que que aconteceu, porque foi a partir de um início, foi a partir da infância que aquilo ali começou e que as pessoas não se deram conta, porque eu vejo que as pessoas estão se olhando muito pouco, é tudo muito fast, tudo muito rápido, e o contato com elas mesmas acho que traz alguma dor, então elas preferem não ir mais a fundo e fica com uma vida superficial, uma correria, sei lá, né? A correria faz com que a gente não entre em contato, né? A Laís estava dizendo aqui, não há mágica, cada pessoa tem que encontrar seu caminho. Sim, tem muitos possíveis caminhos da gente transformar isso, né? Eu adoro a terapia, eu adoro a biodança. Tem muita gente que vai pela meditação. Tem muitos caminhos. Eu acho que o importante é a pessoa se conectar com um que sinta afinidade. Agora, Então, comentando o que você estava falando, Ana, eu acho, e aí eu lembrei de uma coisa que eu acho importante. A gente tem uma cultura, a nossa cultura ocidental, que é muito voltada para vigiar, para punir, que é toda estruturada em ver quem tem razão. E isso, além da família, influencia muito na forma que as pessoas sentem em relação a si mesmas, né? Porque se desde o início, né, o que olhavam não era para minha potência, era para os meus erros, e se esse olhar é um olhar contínuo e insistente, e aí a gente tem o nosso sistema escolar, né? A gente tem a nossa forma de comunicação baseada no direito romano, que é sempre achar um réu, né? Eu sim, costumo dizer isso, né? Duas pessoas brigam, a gente quer saber quem, onde, quando, por quê, para saber quem é a pessoa errada. Muitas vezes, quando a gente está se comunicando, não é, a gente esquece de entender o que a outra pessoa está sentindo e comunicar o que a gente está sentindo e fica brigando para quem tem razão. Eu hoje estava falando isso para meu filho. Meu filho, a última coisa que você precisa ter é razão. Aprende a comunicar, a escutar, entendeu? A ouvir o que a outra pessoa está querendo te dizer. Se você aprende isso, você está feito na vida, né? sim, sim. Enfim, porque às vezes eu acho que a gente tende a colocar tudo na conta de papai e mamãe. E a psicologia tende a isso, né? E por muito tempo foi assim. Mas eu acho que tem toda uma estrutura cultural que facilita esses lugares. Porque assim, se eu for dizer para você, 75% das pessoas que vêm me procurar, 70%, né, se queixam de baixa autoestima. Então, se é Eu uma vejo. coisa tão alta, a gente tem um sistema Sim. que está propiciando isso, né? É isso, eu também acho que, na verdade, é o copo, é a parte do copo tá vazio, né? O erro, ninguém nunca fala, é uma coisa cultural mesmo, ninguém nunca fala do que você fez bom. Você vê nos jornais, tudo que é desgraça é o que é mais focado, ninguém nunca fala sobre o que é legal nas pessoas, né? O que é transformador. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Isso vai construindo o ser humano e fazendo diferente, assim, fazendo com que ele se sinta diferente do outro o tempo todo, né? Porque quando você vai incluindo essa menos-valia, você vai se comparando, é claro, né? Uma sociedade que está sempre dizendo assim, olha, para ser bom tem que ter isso, para ser, então você vai sendo meio que excluído de em algumas situações e se sentindo com valor diminuído. E falando assim, em saúde, a gente vê o tanto de pessoas com ansiedade, né, Dani, com depressão, com síndrome Agora, de pânico. E assim, eu acho que está ligado a tudo isso. É um contexto agora, né, de louco dessa pandemia, mas com tudo, com essa forma como a sociedade lida com as pessoas, sempre valorizando o menos, sempre vendo o pior, sempre vendo o lado negativo. Eu acho que isso dá uma piração. Eu vejo por mim mesma, a biodança foi muito salvadora na minha vida, sabe? E eu agradeço muito a Laís, que é uma amiga, virou uma amiga muito querida, porque eu mesmo fui enchendo muito meu pote, meu pote, meu pote. Chegou lá, quando eu cheguei no primeiro dia de biodança, eu falei, meu Deus,
Olha só tem uns pedaços de mim aqui. Se vocês quiserem me ajudar a juntar, vamos ver se vai dar. E aí, sim, foi muito importante, porque eu não precisei tomar nada, eu não precisei, sabe? Eu tive um negócio bem ruim, assim. E eu acho que desse meu. A gente vai se punindo de alguma forma, porque o outro te olha com um olhar diferente, aí você começa a achar, sou diferente, será? Sabe? Aí vai dando um negócio na gente. E eu acho assim, para a gente ter saúde física, a gente precisa estar trabalhando a cabeça da gente, estar colocando coisa mais leve, fluindo melhor, né? Sei lá. Eu acho Eu acho que isso. pois é, e essa coisa da diferença, como eu acho importante, né? Porque a nossa educação também tende a massificar. Todo mundo tem que aprender do mesmo jeito, no mesmo ritmo, né? Os currículos que são universais. É uma educação que não dá muito espaço para a pessoa assumir a sua diferença. Porque a autoestima vem quando eu gosto de mim do jeito que eu sou. Eu não tenho que ser igual a ninguém. Então, a visão de, muitas vezes, a coisa do normal, é que para a medicina até vai, né? Mas quando a gente fala em termos de psicologia, normal é onde está a maioria. Então, quer dizer que tem ali um intervalo no qual eu preciso me encaixar, senão eu estou fora. E tá fora na nossa Isso. sociedade significa não ser aceita. Só que assim, é, a gente é feito também de diferenças, né? A gente é feito. A nossa identidade é aquilo que nos diferencia. Então, quando eu preciso me massificar, quando eu me comparo com a outra, comparação é a base de toda a neurose. Né? Às vezes, o próprio Instagram, né? Sim. É, fotos maravilhosas, todo mundo super feliz. Ah, aquela pessoa tá feliz, tá rica e eu não tô. E esse lugar de comparação dá uma satisfação horrível. E eu acho que o resgate da autoestima é assumir a nossa diferença, é gostar da nossa diferença. Mas para fazer isso, a gente precisa de um ambiente que propicie isso, porque senão a gente não vai conseguir, né? E a gente tem um pouco de coragem também, porque não é muito fácil você ser diferente, né? Porque, na verdade, a gente habita num sistema social que os diferentes eles são ameaça. Então, os diferentes, eles são meio colocados à margem, né? São pessoas loucas, são... Então, assim, eu acho que um pouco de loucura não faz mal a ninguém, né? Porque, assim, eu vejo pessoas sentadas ali, eu falo que não sei, eu acho que as mulheres elas são mais irreverentes, ou seja, a gente aguenta ficar infeliz por um tempo, a gente faz mais movimento. Eu não sei se eu estou certa. Eu vejo homens ali em situações de desamor, de situações acomodadas em relacionamentos ruins e tal. Mulheres também, mas eu acho que os homens são mais acomodados. As mulheres são até um pouco, mas acho que chega uma hora que enche o pote lá e elas dão um passo, sei lá, tomam uma atitude e se enchem de coragem e vão à luta, né? Em geral, Eu os não sei. homens têm mais dificuldade de separar dos relacionamentos, mas porque dentro da nossa socialização também, os homens têm a legitimação de ter espaços extraconjugais. As mulheres não, né? Então, um homem pode ficar numa relação insatisfeito, mas aí vai ter sua amante sem culpa, né? Ou várias amantes, não sei o quê. E esse lugar de escape, às vezes, faz com que a pessoa consiga prolongar. Eu acho ruim, né? Porque você está dividido, você não está inteira, nem é bom, né? Sim, Mas eu acho que é sim. muito mais. Não estou dizendo que não aconteça com as mulheres, mas assim, dentro da nossa socialização, ainda hoje, por mais que isso pareça datado, isso segue acontecendo, né? As mulheres já não têm tanta permissão para isso. Então, muitas vezes aguentam muito tempo, mas também quando fica insuportável, elas saem. Elas não vão levando. Elas aguentam enquanto elas acham que elas são responsáveis. E às vezes é muito tempo, né? Mas aí enche o É, pote, não tem para onde sair. Aí, em geral, elas rompem. É o que eu vejo na experiência clínica. Eu não gosto de assim, falar é isso, porque às vezes é isso, às vezes não. Mas eu tô falando de uma tendência social por conta da nossa forma, por conta da nossa cultura, né? Que é um pouquinho por aí, né? Agora, os eu, homens também sofrem muito, eu acho que deve aparecer um monte de coisa, de, problemas cardíacos,
e aí você pode me dizer úlceras, por essa necessidade de serem fortes o tempo todo, porque acabam também aguentando firme, 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 tendo que ter performance. Isso também é uma grande cobrança, né? Eu acho que assim, a emoção, né, esse sistema emocional, isso mal resolvido, esses conflitos, eles levam a tanto adoecimento, né? Assim, até por isso a gente está conversando, falando sobre autoestima, falando sobre amor próprio e vendo assim, e dando assim um alerta, porque as pessoas vão vivendo e elas se percebem pouco. Daqui a pouco elas estão com doenças crônicas, elas estão, né? E isso aí tem muito a ver com o emocional, com essas crises de ansiedade. O mundo hoje está muito exigindo muito da gente, principalmente da mulher. A mulher tem que ser tudo hoje, né, Dani? E aí a gente precisa dar conta de vários papéis. E então, assim, eu vejo no meu consultório pessoas com doença autoimune de repetição. O câncer é uma doença que tem me chamado bastante atenção, vários amigos com câncer, entendeu? É, e muitas outras, até doença, por exemplo, ginecológica, você vê sei lá, uma doença recorrente, você vê que tem a ver com esse sistema emocional, que tem a ver com o sistema imune. Eu tinha um professor que sempre falava, olha, o sistema imune da gente fica sempre de olho no pensamento. Qualquer pensamento assim negativo já baixa sua energia, já baixa suas defesas. Então, assim, eu acho que a gente fazer essa conexão com essa. Ou eu acho que é até um esforço, porque quando você está em baixa autoestima ou amor próprio, você tem que fazer um esforço para dar o primeiro passo. E é fundamental para que você não adoeça futuramente de doenças graves, né? Como câncer, por exemplo, né? Essa coisa mal resolvida dentro da gente, né? Eu acho que o primeiro passo é buscar alguma coisa, alguma ajuda. Assim, eu, pelo menos na minha vida, as grandes mudanças que eu realizei foi porque eu encontrei grandes pessoas que me inspiraram. Fato. Né? Assim, Sim, os grandes passos, pessoas que me ensinaram, pessoas que foram mentoras, mestres. Então, e eu não estou falando isso endeusando, não, porque eu acho que qualquer ser humano, né, com a capacidade com estudo, com a vivência, pode ajudar um outro ser humano. Não precisa ser um guru. Eu não estou falando nesse sentido, mas é, as amizades, você ir buscando lugares onde se nutrir que te convidem a ir um passo a mais. Porque sozinha a gente não faz nada, a gente depende. E amor é isso, né? Eu dependo da presença do outro ser humano para estar saudável. O amor é uma força organizadora. Um abraço, um sorriso otimizam a minha resposta orgânica. Né? Isso né? A gente vê na sensação do humor, né? Quando a gente eleva o humor, quando a gente ganha um abraço, e a gente vê ao longo que vai gerando uma otimização. Então, o que a gente precisa é ir aprendendo a ter fontes de nutrição. Eu acho que isso é muito importante, né? E diga-se de passagem, Ana, eu acho que amor precisa passar pela pele. Precisa de abraço, precisa de beijo, precisa de olhar, precisa de voz, entendeu? A gente precisa escutar da outra pessoa que é amada, a gente precisa falar para outra pessoa e sem economia. Quanto mais a gente consegue isso, mais a gente otimiza. sim, Dizem, sim. né, dizem que as pessoas de biodança parece que dormem em formol. Você já ouviu falar disso? É todo mundo bonito, novo. Não envelhece. Entendeu? Eu acho que Verdade. é por aí, né? A Às vezes hoje eu pensei em falar assim, eu vou propor a Dani para uma hora fazer uma live para eu mesmo falar da minha vida em relação à biodança, que foi, eu acho que eu tenho um testemunho assim, importante a dar, né, da transformação que foi, né, em todo o processo assim da minha vida, assim, o que eu ressignifiquei, o que foi importante, assim. A Laís foi uma pessoa importante, é uma pessoa importante demais na minha vida, a Roberta Cerqueira, que fez lá a formação com você e Uhum. várias outras pessoas que eram do meu grupo. Eu agora não estou fazendo biodança online, porque, como você disse, eu sinto falta né, da pele, do abraço e tal. Então, eu não estou, voltei para Niterói,
mas ainda não estou fazendo biodança. Mas continuo tendo contato. Foi através da Roberta, a Roberta que, né, que me colocou o, a sua live lá, falou, Bia, olha só, dá uma olhada como é legal, a Dani se coloca de uma forma tão empoderada quando ela fala, né? Então, assim, a gente acaba fazendo um ciclo que vai nutrindo a gente, mas a Laís está falando a biodança me inspirou a escrever. Então, todas as aulas que eu tinha, vinha um negócio assim, eu tinha que colocar aquilo para fora, né? E no final das contas, a Laís me deu os presentes, os poemas que eu mandava para o grupo, fez um livrinho para mim. Foi muito amoroso, foi muito Ah, que bacana lindo! Olha no só, dia do a meu... Paula Coelho está dizendo aqui, algumas foram realmente na infância, na hora de brincar, e muitas eram abusadas. E não é trabalho na fé, é preciso que essa criança, adolescente, faça terapia. Sim, muitos casos de abuso vão dar em processos depressivos, em processos de ansiedade, né? Enfim. É, a questão da obesidade também muitas vezes acontece, né, Ana? A pessoa, para se proteger, engorda, Eu né? não sei qual é, assim, eu acho que uma moça, duas moças no consultório no mês passado, eu tive essa experiência. Uma disse assim, doutora, eu tinha que crescer para ser notado pela minha mãe, isso me impactou assim. E a outra também é acima do peso e me disse coisas assim que a mãe empurrava, não queria e tal. E aí aquilo me deu uma coisa, né, por dentro, assim. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa e falar sobre isso para as pessoas, porque na verdade, Dani, o que eu quero te pedir é que você comente um pouco, né? O que fazer com isso aí? A gente já falou um pouco, mas como ajudar essas pessoas, né, a dar esse passo, primeiro passo que seja para sair dessa crença limitante que foi instalada lá na infância e que ela não conseguiu reverter isso, continua repetindo é, relações que são abusivas, continua trabalhando demais, ou seja, não se respeitando, continua com relações amorosas com pessoas que machucam, enfim, continua repetindo aquelas mesmas coisas que ela viveu na infância, como se desvencilhar disso, né? Tipo, não sei como sair desse ciclo, talvez. Eu acho assim, se uma pessoa está assim, em ciclos repetitivos de relações tóxicas, disfuncionais, primeira coisa é identificar isso. Estou numa relação onde eu não me sinto amada, onde não tem presença, onde os meus limites são é, é, desrespeitados, onde o outro entra em. Pode ser uma ou várias coisas dessa, né? Onde o outro não respeita os meus tempos, onde o outro não respeita os outros espaços que eu tenho, porque em geral, relações disfuncionais, as pessoas tendem a se fechar muito nelas mesmas, e aí já não vai visitar a família, não tá com os amigos, às vezes porque o parceiro é muito controlador, às vezes porque tem vergonha da relação que tem, né? Mas essa coisa do fechar. Primeira coisa é identificar isso e entender que tá tudo bem, você tá numa situação que você sente que é ruim, que não tá legal. Todos nós e todas nós, em algum momento, tivemos em alguma situação que nós não achamos saudável. Não tem problema Hum, nenhum. Identificando isso, começa a buscar ajuda para poder mudar. Primeira sim, crença para desafiar, que em geral vem acompanhada com estados de autoestima, né, baixa. Tem alguma coisa de errado comigo? sim, Tô entendendo? Não tem nada de errado com você. Você tem o direito, e é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que estão em terapia, para as pessoas, você tem o direito de ter amor, abundância, presença, carinho, amizade. Você tem esse direito. Se você não está tendo isso hoje, você pode mudar para receber esse amor, essa presença que você merece, né? E aí é buscar ajuda dentro do sistema que for. Pode ser biodança, pode ser terapia, mas eu acho importante algum tipo de relação de ajuda, né? Onde essa pessoa se sinta acolhida, amada incondicionalmente. O Rogers falava isso, né? Que a coisa mais importante da relação terapêutica é a aceitação incondicional positiva. Quer dizer, a sim. pessoa chega, ela pode chegar com qualquer coisa, entendeu?
eu aceito essa pessoa do jeito que ela está chegando, eu acolho a história dela, e é essa possibilidade de acolher essa pessoa do jeito que ela está, é que vai estruturar uma relação que vai ajudá-la a mudar. Menos a técnica que usa a psicóloga, a médica, né? É a relação que a gente cria que é o primeiro dado de cura. Então, quando buscar ajuda, busca para alguém, com alguém que você sinta acolhimento, que você sinta que te recebe. Não é passar a mão em cima da cabeça, não é isso não. Mas uma pessoa que você sinta que afetivamente te recebe. Eu acho isso fundamental. Né? Tanto na medicina, quanto na psicologia, Ah, quanto na educação, a gente precisa criar laços de amor. Né? sim. Começa aí, né? E essa relação de amor é o primeiro passo de cura. E aí depois você vai começar a perceber que a pessoa pode coisas que achava que não podia. Mas é aí a prática, porque a gente só muda uma coisa fazendo uma e outra vez. Às vezes a pessoa chega com 40 anos de relacionamentos abusivos. Não vai ser em 3 meses. A gente sempre tem que tomar cuidado com essas soluções mágicas, né? É fazendo uma e outra vez. Mas tem uma hora que muda. Não precisa ser em É, 15 anos também, não. é desconstruir, é um passo a passo, assim, né, de desconstrução dessas crenças todas, né, de tudo isso que a gente foi formando e se sentindo assim, bom, é isso que eu mereço da vida, é o menos. Na verdade, é colocar, não, mereço mais, sou merecedor. É uma prática, eu acho que é um exercício, né? Isso aconteceu até comigo também, ao longo da minha vida, eu fui me construindo. E aí você estava falando de carência, né? Eu acho que, na verdade, a gente não tem carência, a gente tem querência, né? E, e eu achei tão bonitinho. Eu me senti assim, a carentona, né? A procura do amor. Mas o amor sempre foi uma coisa que eu respeitei muito, foi uma coisa sempre muito importante para mim, né? E aí, essa questão do amor próprio, não sei qual curva você se perde dele, daqui a pouco você encontra, mas você está de vez em quando saindo de você um pouco em função, sei lá, de crenças mesmo, em função de algumas coisas. Então, assim, eu falei, me pergunto assim, poxa, demorou tanto, por que você não foi antes, assim? Por que você não, não enxergou um pouco antes? Nossa, que estrada, né? Que teve que ser percorrida, e assim mesmo ainda estou tateando em algumas coisas. Então, como isso acontece comigo, eu acho que acontece com muitas mulheres, assim, né? Que a gente busca um não sei o que, não sei aonde, e, né? Uma incompletude que a gente pensa que o outro vai completar. E, na verdade, quando a gente está completa, é que eu acho que realmente a gente está pronto para ter uma relação de amor bacana, de troca bacana, né? Então, eu Não acho é que assim, buscar no outro o que falta, é buscar no outro o encontro, que é totalmente diferente, né? Não é a outra metade da laranja, né? nossa, essa metade da laranja. E a metade da laranja foi uma coisa assim. E outra, até escrevi sobre isso, do quanto as bruxas, né, das histórias de contos de fada, do quanto as bruxas foram importantes para mostrar que naquele ideal de amor, na maçã, coisa, não existia, que não tinha aquele príncipe ali que todo mundo achou que tinha. Na verdade, foi uma coisa muito mais criada socialmente, e deu um peso para os homens. Eu te perdi. Eu, Você eu, saiu, eu, eu eu- congelei, não foi? não é. O que está acontecendo. Mas tudo bem. Eu tenho uma mãe idosa que ela liga Ah! assim. Eu falo assim, Entrou meu, chamada. vou ligar, e eu não avisei que eu ia fazer. Também, se eu avisasse, não tinha problema, não, que ela ia ligar de qualquer jeito, entendeu? Continuar a live, mas se Deus quiser, vamos continuar assim, entendeu? Porque ela me solicitou o tempo todo, Dani, e aí é complicado, entendeu? Porque eu tô fora e tal. Mas vamos lá, vamos
live, se Deus quiser, vamos conseguir. Eu quero deixar, sei lá, sabe, eu quero deixar para as pessoas assim, e aí, gente, é, eu consegui, as mulheres estão indo à luta da sua vida, das suas escolhas, a gente precisa deixar de ser vítima e ser autor da nossa própria história, né? Porque, na verdade, a gente se alimenta desse lado vítima, que, ai, meus pais não me deram amor e tal, e agora minha vida não dá para transformar. E eu acho legal que nas suas lives você fala assim, gente, bora lá, vamos mudar, vamos tirar vamos tirar as correntes primeiro, vamos deixar as escolhas fazer a vida da gente acontecer. Cara, Que eu acho tá um fundamental, negócio assim. meio... Ela tá ligando? Parou, Agora mas foi, daqui a né? pouco... foi. Fala, pode falar. Então, eu acho assim, primeira coisa a gente entender que querer amor é super saudável, né? Você falou Não isso. é saudável quando a gente deixa de querer amor, né? Quando a gente deixa de querer viver. Então, essa gana de viver, gana de ser amada, gana Mas eu acho assim que não necessariamente significa eu não estou ok se eu não estiver numa relação, porque amor a gente também acha em muitas fontes. A gente acha numa relação amorosa, a gente acha com nossos amigos e nossas amigas, a gente não acha né, com quem tem filhos e filhas. Então, assim, perceber que querer amor tá legal, é tudo bem, né? Se tiver uma relação bom, se não tiver, querer ter relação também não tem problema nenhum. A gente só não pode pendurar a nossa felicidade nisso. Ah, não tem relação, então tem algo de errado comigo. Não, né? Não precisa ter uma relação 30 anos para também estar tudo certo. Às vezes a gente tem várias relações. é, Tem uma relação de 3 anos, tem uma relação de 4 anos. A ideia de que não deu certo, eu acho também uma mentira. Né? Uma relação só dá certo se ela durar. Na verdade, essa história da relação monogâmica e para sempre foi em 1100 com a reforma gregoriana que começou. Antes não existia isso. Né? A gente, lógico, como a gente não, às vezes não se liga nesses fatos históricos, foi um marco, foi uma estrutura política da igreja na época que dava as permissões para o casamento. Então, assim, e depois, eu não sei quantos anos depois, quase 1000 anos depois, a gente continua achando que o casamento precisa ser para sempre. É É muito verdade. doido isso, né? É verdade. Então, assim, tem muitas fontes de amor. E assim, é ok querer amor. Se você tá num. Eu acho que se a pessoa tá num lugar de escassez de amor, precisa buscar lugares de abundância de amor. E existem muitos. Tem muita gente amorosa pelo mundo, né? É Eu tão sei que tem bonitinho muita você falar violência, que isso. tem muita injustiça. Mas eu assim, né? E a gente sente isso na biodança. E tem gente aí pronta para amar. Então, e aí é uma questão de afinar o radar. Né? Na Mas é verdade, possível. é tão bonito quando você fala isso. Tem gente para amar. Eu vi você falando em um outro momento. Tem gente para amar. A gente precisa achar esse pessoal, né? Esse pessoal que vai nutrir a gente desse amor. O problema é que a gente fica arrastando essas correntes e não dá um passo para um lugar legal. Quer dizer, se não está dando certo aqui, tem que dar um passinho ali pro lado para ver se ali no lado tem gente que eu acho que, né, é colocar esse amor em movimento, porque se a gente para e não recebe, bom, ali na frente deve ter algum lugar que tenha Tem que ter. gente É o que ela amorosa, está né? falando aqui, não colocar todos os ovos numa cesta. Porque aí você fica dependente daquela pessoa, a pessoa fica sendo seu soro, né? E aí, né, ninguém pode ser seu soro, seu tudo, a pessoa foi embora, foi, né? Oi, Rê! Regina chegou aqui. Então, assim, nosso caminho, Pedro, de paz e amor. É bem muito estoque, paz e amor. Mas eu acho que é isso mesmo. Agora, a gente entender, não tem amor, sai fora.
Não é ficar... Porque muitas vezes as pessoas que têm a baixa autoestima ficam nos lugares onde não tem amor, onde tem crítica, onde tem invasão, achando que a culpa é delas. A tendência de uma pessoa que tem baixa autoestima é permanecer num lugar Ruim. de desamor, né? É De ausência. desmerecimento. Sim, sim. Tem a minha nora que mora em Portugal, tá aí também, Patrícia, minha prima, Cláudia. Tem um pessoal que chegou aí para ouvir a gente, querido. Minha nora mora em Setúbal, em Portugal. Eu não sei se tem algum Aqui português. pertinho. Mas se tiver, um beijo para os portugueses também, né? Que são. Você está aí já há uns 3 anos, né, Dani? Adoro, adoro, Ana. Assim, É. adoro esse povo, adoro viver aqui em Lisboa. Tô adorando o doutorado, apesar de estar arrancando os cabelos. Ah, Às vezes eu me legal. arrependo, falo, o que eu tô fazendo? Aí depois eu falo, não, não, tá sendo legal. É Não, mas é um muita exigência. desafio, né? É um desafio. Na verdade, meu filho está aí, mas eu tô doida que ele volte, que eu tô morrendo de saudade. Ele até está aqui no Brasil, mas a família dele está em Portugal. E Ele tá aí, morando enfim, aonde? tá morando aí, em Setúbal, só que ele está no Brasil agora, em São Paulo, fazendo uma clínica, um curso lá, ele é personal de futebol, de futevôlei, ele treina os jogadores, aí ele está lá. Ah, legal. É. Mas assim, então, Dani, eu acho que a gente falar sobre isso é falar sobre a humanidade das pessoas, a humanidade das pessoas, assim, no consultório, o dia a dia meu no consultório, é o que mais me encanta, porque as doenças, na verdade, a gente já sabe, eu tenho mais de 20 anos de formada, a gente já sabe mais ou menos assim, né, tem um trajeto, assim, claro que cada pessoa é muito única, mas de uma maneira geral enquanto ginecologista. Agora, a integrativa me abriu um mundo, então eu atendo homens, atendo mulheres, e isso aí fez com que eu sempre falo assim, eu quero ter uma clínica que eu preciso de pessoas, não só psicólogo, mas assim, algum grupo de biodança ou reiki, porque eu acho que eu preciso integrar a energia das pessoas que está muito desintegrada, né? Como dizia Laí, né? As pessoas pensam uma coisa, sentem outra e agem de outra forma, né? Então elas estão totalmente sem conexão. Isso adoece, é claro. E o corpo da gente é tão legal, assim, é tão bacana, a gente bate tanto e ele vai lá, vai segurando, segurando, né? Mas E uma quando hora você quebra, tem né? uma hora quebra. E quando você tem a sua emoção de alguma forma mais trabalhada, né? Como de você, assim, eu vejo que as pessoas têm um pouco de preconceito quando você fala assim, não, você precisa ir no psicólogo e tal. Mas são os recursos que elas podem encontrar, né? É, nas suas próprias mazelas. Então, ir ao psicólogo, para algumas pessoas, ainda é uma coisa que meio assusta. Estou falando isso, uma paciente que eu atendi disse que ela tinha que ir, e essa paciente que falando que era acima do peso, e o psicólogo, segundo ela, ia colocar as feridas dela muito assim, para que ela não ia segurar a onda, sabe, ia trazer aquilo de volta e tal. Então, assim, tem um pouco de medo ainda de ser tocado Tem, nesses, né? né, nesses lugares que doem. Mas, Mas assim, nem sempre precisa ser uma terapia que você vai só tocar no lugar que dói, né? Aliás, tem várias correntes de psicologia, psicologia positiva, né? A própria psicologia narrativa que diz que nós somos a história que nós contamos de nós mesmos. Isso é ai, legal para quem tem baixa autoestima. Que história você está contando de você mesmo? Você está contando a melhor história ou a pior história? Mas, enfim, e muitas vezes não precisa ficar numa coisa arqueológica de ficar vivendo sofrimentos, né? De nutrir essa pessoa para ela ter outras potências. Então, tem muitas linhas de psicologia, tem muitas formas de se trabalhar, né? A psicologia mais lá clássica era a coisa do ir lá, escarafunchar, ficar revivendo as traumas. Mas hoje tem muitos outros caminhos, né? Então, isso é uma coisa que pode falar para essa paciente. Né? é, E a outra coisa que se faz é respeitar o ritmo da pessoa. Ninguém vai, né?
É a mesma coisa, você como médico, você não vai me dar um remédio que a pessoa não está suportando, que está dormindo o dia inteiro, né? Você regula para aquela Tá? pessoa. Então, é uma terapia feita artesanalmente para aquela pessoa, no ritmo dela. Ninguém vai sair impondo coisas, né? Pelo menos Uhum. pessoas que fazem um bom trabalho, né? Sim. Então, E, como eu disse... Ah, desculpa, fala, pode falar. e Fala. a outra coisa que eu, pelo menos, não trabalho com a noção de cura, mas Ah, sim. porque significa que tem alguma coisa de errado com a pessoa e eu vou intervir para consertar, né? Então, assim, o que eu falo é de uma relação de potencialização. A gente vai fazer uma parceria e aí a gente vai trabalhar as tuas potências, né? Tudo que precisar, a gente vai trabalhar para lá, mas assim, a ideia não é ver o que está errado com a pessoa, é ver o que ela pode, para Sim. além Então, daquilo que ela está podendo agora. eu, como médico, preciso dessa, né, de trabalhar em conjunto com alguém que possa estar fazendo isso, né? Com alguém, porque assim eu consigo que ela se olhe com mais amor, que ela se cuide, né? Porque o que eu mais vejo pessoas, ah, tá legal, aí vou embora, eu não volto mais, ou aí você fala assim, ah, mas você não está criando vínculo. Eu acho que eu crio, que meus pacientes viram amigos, mas acontece que é uma coisa, uma questão pessoal mesmo, ela está se boicotando ali, não tá, né? Não está querendo ir à frente. Como no caso assim da depressão, que a gente vê tanto, né, Dani? A depressão na integrativa a gente vê uma coisa tão física, que é uma questão intestinal, olha só que loucura, né? Desse eixo intestino-cérebro. Então tem muita gente tomando remédio para recaptação de uma substância que é a serotonina cerebral, que é 10%, enquanto no intestino ela está fazendo 80%, 90% da produção dela e ninguém trata. Então, assim, eu acho que a gente pode estar trabalhando várias coisas juntos, assim, né? Tanto a medicina integrativa com vocês, como eu acho assim, o meu paciente, eu acho que ele tem que ter esse acompanhamento. Eu falo, tem que fazer reiki, tem que fazer constelação familiar, sabe? Coisas que vão estar agregando e ajudando a Claro. desempactar as coisas que estão amarradas, né? Essa coisa do intestino é super interessante, é. A Laís Nossa, é está falando que vai muito. ser a parceria de vocês aí, para deixar acabar a pandemia. Ai, quem sabe, né? Quem sabe? Mas aí eu vou ter que me mudar para Portugal. Não, acho que a Não, gente não, pode fazer a por aqui. Laís falou que vai ser a sua parceria vai fazer a parceria com você em Niterói. Ah, é eu e E Laís? aí, Ai, ah, claro, é. vai ser sim. Ela Vamos falou, montar um Bia, espaço. será a nossa parceria, deixa acabar a pandemia. Tá. Não, eu não entendi, desculpa, Laís. Tá, vamos montar um espaço em que a gente possa fazer essa, né, trabalhar essa cura, que a cura que eu digo não é cura, porque não é o nome, mas trabalhar um bem-estar, assim, né, sei lá, para que a pessoa fique melhor, né? Eu acho que é super importante e eu acho que eu me coloco muito, assim, a vida do outro me importa muito, sabe? Eu E acho o que ele... excelente que você crie vínculo com seus pacientes e com seus pacientes. Eu acho que tem a ideia de que a médica precisa ser neutra, né? A psicóloga também. Eu acho que é o vínculo que faz a diferença, sabia? Eu acho. Ah, Eu acredito eu muito nisso. crio total vínculo, assim, e aí depois fica complicado para mim, que eu tenho dificuldade de cobrar. Eu Aí viro você não meus pode. amigos, Tem que pedir viro meus isso. amigos, aí eu falo, ih, como é que eu faço agora? Meu pai que era assim, eu tenho um pai que era médico, ele também, né? Então, assim, isso aí eu tenho que trabalhar dentro de mim. Que aí dá um nó na minha cabeça e falo, como assim? Mas assim, Dani, eu fico muito. A gente acho que tem 2 minutinhos, eu tenho que te agradecer, quero te dizer que eu te admiro muito, sempre como facilitadora, né, de biodança, as suas danças me impactavam. Uma vez eu acho que eu até escrevi alguma coisa após uma dança que eu dancei com você, e você foi a facilitadora. E eu fico muito feliz de você ter aceito, embora a gente não tenha tido muita oportunidade de estar, né, de estar junto. Eu acho que a admiração é uma coisa que liga as pessoas. Então, assim, isso aí pode ligar a gente pode daqui a pouco estar conversando sobre outras coisas, né? Porque eu acho Daqui que a é tão pouco eu vou te legal. chamar no meu perfil para a gente continuar nosso papo. Ah, pois Vamos é, a fazer uma gente tem live que. junto lá. É Falar desse, claro, né? vamos. Não, eu acho que essa coisa de levar, né, para as pessoas, de emprestar o olhar, foi muito importante na minha vida. A Laís me emprestou muito o olhar dela, eu agradeço, ela é uma pessoa que eu amo. A biodança também.
E então eu acho que a gente tem que fazer isso pelas pessoas que estão ali agarradas. Eu vejo gente tão agarrada ainda, sabe? Que eu falo, cara, tem que falar um pouco para ver se ajuda essa Às gente. vezes, uma vez né, a pessoa escuta, é um estímulo para dar um passo. A Sinova está dizendo aqui, ó, lindas, que papo bom, querida amiga. Eu Enfim, acho que eu virar a agradeço, eu chave. fiquei me sentindo muito feliz e muito honrada com o seu convite, eu te agradeço imenso. Também a todas as pessoas que estão aqui nos dando seus ouvidos. Sim, sim, eu acho que assim, Adorei o convite. olha, eu adorei falar com você. Eu acho que a gente pode já pensar numa próxima live. A gente arruma um assunto, quem sabe depressão, falar sobre intestino, Pode ser depressão, quem legal. sabe, quem sabe, né, Intestino e Dani? depressão é muito legal, vamos falar disso. Que eu também Ué, não sei, eu quero saber mais. Vamos lá. Aí você vamos, fala que é de muito legal. intestino e depressão, eu falo de depressão pelo lado da psicologia. Não, porque tem tudo a ver. As pessoas estão achando que elas estão deprimidas por algum motivo. Vamos tratar o intestino, que a coisa melhora mais rápido, sabia? É mais, assim, é menos complexo, né? Vamos começar por uma coisa mais física e aí o resto é com você, né, Dani? Tá Maravilha. bom? Ó, um Muitos beijo beijos grande. Adorei. Um beijo. também. Fica Beijos com a todos Deus. e a todos. Um beijo para os Beijos, beijos. portugueses aí, para sua família, tá, querida? E eu vou tentar ver se eu Beijo. salvo a live aqui, porque eu sou um pouco Quando assim. você, quando você clicar para terminar, Hum, logo abaixo tem salvar a live para o GTV. sim, sim. É que eu sou Que aí meio ela assim, fica Gabriel. salva, a gente pode compartilhar. Sim, o Gabriel, meu filho, fala: mãe, você é do meio da era da pedra lascada. Eu falei: meu filho, um Você pouquinho. terminou a live e diz terminar. Aí logo depois abre uma caixinha lá embaixo que diz salvar a live ou excluir. É, Tá é... bom. A minha filha Tomara que tá você falando aí, consiga. parabéns pela ser Ana Paula, minha filha também tá aí, a Laís. Um beijo para vocês, adorei, gente, um Beijos, beijos, beijo. Laís. Beijos, Regina. Beijos, gente, Simone. Beijos, querida. Beijo. Vou tentar aqui, Dani, para ver se eu Tenta, consigo. tomara que você consiga. Não, eu tenho que conseguir. Espera aí um pouquinho. Pronto.